Olá amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante a respeito da nossa doutrina. Por quê? Porque de tempos em tempos nós que vivenciamos a doutrina necessitamos todos, não é? De uma recarga, de um novo alento. Sabemos que não é difícil viver no mundo como nós vivemos. Há necessidade de todos se empenharem nos seus trabalhos, nas suas posições em casa, em tudo aquilo que cerca a nossa vida. Precisamos nos empenhar, principalmente agora, nesta fase em que nós estamos transicionando, né, o nosso planeta do mundo de provas e expiações para esse mundo de regeneração que tanto almejamos trabalhar para ajudar os nossos irmãos também espirituais a conseguirem este feito. Por quê? Porque nós trabalhando aqui, quando nós trabalhamos no nosso planeta, em conexão, em sintonia, harmoniosamente com a espiritualidade, nós ajudamos o mundo espiritual e o mundo espiritual também nos ajuda. E isto é fundamental para que a programação possa funcionar, tanto de um lado quanto de outro, de uma maneira harmônica. Neste final de semana, ao findarmos um trabalho presencial do Evangelho, recebemos uma mensagem mediúnica ao final deste trabalho, do Dr. Leocádio José Corrêa. Dr. Leocádio José Corrêa é o mentor espiritual de muitas casas espíritas, aqui principalmente do Paraná e Santa Catarina. E ele nos colocou uma situação muito interessante que eu gostaria de compartilhar com todos. Diz o seguinte: amigos queridos, por que se torturam tanto? Por que se cobram tanto? Gostaria de fazer uma proposta a todos vocês. Apenas um dia na semana, só um dia, não peço mais que isso. Que todos vocês, ao acordarem, conversem com o seu protetor, ele entreguem todas as suas aflições. No início desse texto, então, ele faz esta solicitação, não é? Dizendo que nós precisamos, ao acordar, tomar as nossas aflições, as nossas pandemias internas da alma, do nosso coração, aquilo que não nos abandona, não é? As maledicências, os problemas que carregamos, aquilo que nós somos já de diversas existências e continuamos com essas situações, né, emblemáticas, para que nós tomemos isto pelo menos um dia na semana. Esta é a proposta que ele está fazendo, e nós entreguemos então ao nosso protetor essas aflições, medos, angústias, mágoas do passado, tudo aquilo que lhes causam pensamentos ruins e ambição pelo que ainda não possuem, e vivam um dia apenas no amor. Que tomemos então essas aflições, esses problemas, principalmente mágoas, porque as mágoas, elas são feridas abertas que não cicatrizam, e quando cicatrizam, muitas vezes, elas voltam a sangrar sempre que ocorre algo que as faça lembrar daquela mágoa. Esta é uma situação pela qual passam muitas das pessoas que transitam por esse orbe terrestre. E eu diria que muitas delas também desencarnam e levam estas mágoas para a espiritualidade, não é? Para a sua vida espiritual, precisando tratar delas na vida espiritual, e também com um comprometimento que muitas vezes necessitam voltar ao orbe terrestre para resolverem esta situação de mágoas. Então, que nós tomemos tudo isso, essas mágoas do passado, essas angústias, e entreguemos para isso. Por quê? Porque tudo aquilo que são pensamentos ruins e ambição pelo que ainda não possuímos, isso nos incomoda também.
Nós precisamos deixar de lado essas ambições desnecessárias, essas situações em que queremos ficar ricos, não é? Que nós queremos a todo custo, queremos ficar milionários, que nós precisamos fazer da nossa vida um mar de rosas para podermos viajar para a Europa. Nada disso interessa realmente ao espírito. Porque quando nós deixamos a espiritualidade e estamos prontos para vir para cá, ou viemos para cá, não é esta programação que nós temos. Raramente existe uma encarnação em que você vem para apenas descansar, aproveitar a vida na Terra, até porque isso aqui não é um resort, não é? Nós não podemos imaginar um espírito saindo da espiritualidade para vir descansar aqui no planeta Terra. Eu vou lá descansar um pouco, não é? Está muito atribulado aqui em cima, então eu vou descansar lá no planeta Terra. Então, com isso nós entendemos o quê? Entendemos que este é um mundo para nós trabalharmos as nossas dificuldades, harmonizarmos o nosso interior, apararmos as nossas arestas, para continuarmos. Não é? É um trampolim para as próximas existências, e assim nós vamos evoluindo. E ele continua dizendo que vocês verão como é fácil viver, e como é bom viver com coisas simples. Olha só, nós estamos falando aqui de um irmão mentor espiritual, não é? Que está nos dizendo que é bom viver com coisas simples. E como é bom viver. Se você alivia o seu coração, o peso que existe em você, as dificuldades que existem em você, o seu espírito vai ficar extremamente feliz, não é? Porque ele está aliviando tudo aquilo que está lhe fazendo mal a ele. Todas aquelas preocupações que na maior parte das vezes são desnecessárias. Só lhes peço isso, nada mais que isso, disse ele, Dr. Leocádio. Estamos passando por um momento espiritual muito delicado e vocês não imaginam como é difícil para nós termos que lidar com tudo isso. A espiritualidade também tem as suas dificuldades neste momento, não é? Por quê? Porque a psicosfera do nosso planeta, ela engloba a psicosfera do mundo espiritual próximo à Terra. Não é muito diferente. Aquilo que nós estamos sentindo aqui na nossa psicosfera, no mundo espiritual, eles também estão sentindo. E quais são essas dificuldades que eles também, neste momento, estão enfrentando? Aquelas dificuldades de tentarem nos ajudar, tentarem colocar para nós aquilo que nós necessitamos e nós não escutarmos. Não escutarmos porque estamos mais preocupados conosco, egoisticamente, não é? Estamos preocupados com o que vai ser de nós, cada um por si, e não damos a atenção necessária para o que a espiritualidade está nos colocando, aquilo que ela precisa para que nós possamos passar bem esta prova coletiva e também as provas individuais do que acontece ao nosso redor. Então, para eles está difícil, para nós também está difícil. Então existe uma, diríamos assim, não uma desarmonia, mas uma dificuldade intensa nessa comunicação do mundo espiritual conosco. E nós precisamos tomar um cuidado extremo neste momento, porque se nós não recebemos a ajuda, as nossas ansiedades aumentam, os nossos problemas aumentam. Eles não se achegam até nós, não conseguem passar aquilo que nós estamos necessitando, os bons conselhos, as boas ideias. Com isto, nós ficamos desprovidos daquilo que nós necessitamos e que eles nos passam sempre. Por isto, esta conversa, este compartilhamento que nós estamos tendo aqui, do texto que o Dr. Leocádio nos colocou, ela é fundamental para podermos compreender aquilo que nós podemos fazer para ajudar a eles e, em primeiro lugar, nos ajudar também.
Não se preocupem, porque não há nada que aconteça que Deus não saiba. E é uma grande realidade, porque o nosso Pai, o nosso Criador, sabe de tudo. Sabe muito antes do que irá acontecer, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos realmente necessitando em todos os sentidos. Portanto, de novo, falamos da importância de nós, neste momento, acalmarmos os nossos corações e darmos um presente para o nosso espírito, darmos um presente para nós no sentido de nos livrarmos, pelo menos num dia da semana, que é esta solicitação do Dr. Leocádio, para que possamos nos livrar daquela bagagem excessiva. Vivam no amor, e Deus se encarregará de lhes dar tudo o que for necessário a cada um de vocês. Confiem. E o que é viver no amor? Viver no amor é viver na caridade, é viver na fraternidade, é amar o próximo, é entender o momento em que nós estamos passando, é ter a confiança de que Deus sabe tudo o que nós estamos passando, e não só o que o planeta está passando, mas aquilo que nós estamos passando individualmente, não é? Ah, mas eu estou com uma doença, eu perdi um emprego, eu perdi um familiar, eu estou prestes a ficar sem ter lugar para morar. Pai Celestial, o nosso Pai Celestial, sabe de tudo aquilo que nós passamos. E não esqueçamos que as nossas provas, aquilo que nós, nas nossas dificuldades, passarmos, está programado. Nós precisamos ter fé, precisamos ter resignação, compactar o nosso pensamento, não deixar com que nós tenhamos devaneios, não é? De terríveis momentos de solidão, ou então de que possamos pensar em suicídio, que possamos pensar em desistências, eu vou arrumar as minhas coisas, eu vou embora daqui, eu vou fugir, eu vou para outro lugar. Nada disto é aquilo que nós precisamos fazer. Cada um dentro da sua casa, com a sua família, com atitude, e esta atitude é que vai determinar o seu pensamento, como você vai enfrentar esta situação, não é? Nós estamos, diríamos que podemos dizer, não é, que estamos numa situação em que a atitude nos fará principalmente entender como vencedores aquilo que nós precisamos passar. Se você desiste, se você foge, ou se você tenta algo contra a sua vida, você está no caminho completamente errado, porque você vai ter que repetir tudo de novo, né? Você vai precisar repetir outra vez. E, como disse o Dr. Leocádio também, ao final, né, para nós, ele disse o seguinte: esta oportunidade que todos estão tendo, talvez não se repita mais. Por quê? Porque nós teríamos que estar num outro planeta, não mais aqui na Terra, não é? Numa próxima encarnação, que estivesse passando pela mesma situação da Terra. E isso não acontece toda hora. Então, esta é uma oportunidade para nós vencermos as nossas dificuldades, para nós deixarmos os nossos débitos para trás, uma parte pelo menos, uma grande parte dos nossos débitos para trás, firmando o nosso pensamento, eliminando essas aflições, essas mágoas do passado que nos incomodam tanto. E, claro, todos sabemos, cristãos, né, sabemos que a religião, ela é fundamental. Ore, ore sempre, ore. Se você está aflito, se você acordou de madrugada, se você não sabe como resolver um problema, ore. Eleve o seu pensamento ao seu protetor. Solicite a ele o que você está precisando. Mais do que sempre, neste momento, eles estão atentos àquilo que nós estamos precisando. Então, ore, ore muito, diga tudo o que você está precisando. Não esqueça que Deus, que é o nosso Pai
Criador, nosso querido, está sempre conosco, sempre nos escutando, sempre procurando intermediar as nossas piores divagações, e Ele é o dono da solução. Então, recorramos a Jesus, o nosso mestre, esse mestre tão fantástico que colocou o Evangelho para nós. Recorramos, não é, aos bons espíritos, aos amigos espirituais, para nós passarmos esta fase que ela irá terminar. Um determinado momento nós passaremos. Então vamos terminar com a cabeça erguida, com atitude, com amor no coração, como guerreiros vencedores. Queridos amigos do Vanguarda Espírita, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, toquem lá no sininho para receberem as novidades do canal. Não esqueçam do seu joinha, por quê? Porque isso nos ajuda muito, ajuda a divulgar a doutrina espírita o mais longe que pudermos. E muito obrigado a todos!